Amém? Boa tarde, meninas. Pode se assentar. Queria pedir para vocês virem para mais perto. Quem trouxe seu dízimo, sua oferta, pode trazer. Amém? É incrível como... Eu não sei se vocês percebem isso, mas eu percebo muito de Deus, de que todo culto que nós fazemos, que é o último sábado de cada mês, que nós temos o culto de mulheres, como sempre um culto está muito ligado ao outro. E como Deus vai nos entregando as coisas, mas como elas estão linkadas naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Para quem não estava aqui, no último sábado, que nós tivemos o culto de mulher, né, no mês passado, nós terminamos o culto em uma roda, em que Deus pediu para que nós fizéssemos assim. E nessa roda, nós tínhamos o privilégio e a obrigação de ir até esse culto aqui, orarmos pela pessoa que estava à nossa esquerda. E nós fizemos essa roda e cada uma de nós ficamos orando todo esse tempo por essas pessoas, todos os dias. E isso, o orar por alguém, o interceder por alguém, foi só o começo daquilo que o Pai quer nos trazer hoje, quer falar conosco hoje. Eu não vou pedir para vocês abrirem a Bíblia, porque nós vamos passar em muitos textos. Eu quero que você não perca sua atenção em mim, naquilo que Deus tem para falar hoje, amém? Então eu vou ler para você, e eu só quero a sua atenção, que o Espírito Santo possa destravar o seu ouvido e os seus olhos, e que não seja as minhas palavras, mas sim aquilo que Deus tem para nos trazer hoje, amém? Eu me lembro que quando eu me converti há 16 anos atrás, o primeiro livro que eu li chamava O Deus que Trabalha no Turno da Noite. E talvez se hoje eu lesse esse livro, eu não encontrasse tanta graça ou tanto encanto como eu tinha encontrado naquela época. Mas eu fiquei tão apaixonada quando eu descobri o amor e o cuidado de Deus pela minha vida. E de que mesmo quando eu dormia, Ele ainda assim me guardava e cuidava de mim. E eu sempre me lembrei desse livro com carinho. Eu quero compartilhar com vocês o que o dicionário nos diz, o que significa guardar, acomodar, arrumar, conservar, manter, preservar, resguardar, vigiar, proteger e zelar. Não é muito gostoso a gente saber que nós somos acomodadas, arrumadas, conservadas, mantidas, preservadas, resguardadas, vigiadas, protegidas e zeladas por Ele? Isso é um conforto para a minha alma. Mas o que Deus nos diz hoje é que é o tempo de nós nos levantarmos e nós guardarmos os nossos. O Senhor foi tão claro comigo quando Ele me deu essa frase, disse: você vai ministrar sobre guardando os seus. E aqui para esse momento em comunhão, guardando os nossos. Pastora, mas na prática, a gente já sabe que o princípio de tudo é oração, orar pelas pessoas, interceder por elas. Esse é o início de tudo, onde nós vamos guardá-las. Mas na prática, eu quero compartilhar com vocês de como Deus nos ensinou na Bíblia a guardar os nossos. E o que são os nossos? É a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que Deus coloca à nossa volta, os nossos filhos, o nosso marido. Mas como que eu guardo isso na prática? Então vamos para a Bíblia. Vou começar com a família, com os amigos, com os conhecidos, com aquelas pessoas que Deus coloca ali por perto de nós. Em Mateus 10:34, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Sabe quando a gente está lá num almoço de família, num domingo, e aí às vezes você ouve uma piada sem graça, ouve algo que desagrada a Deus, e você pensa assim: nossa, está tudo tão bem, está um clima tão bom, como é que eu vou ser tão desagradável e falar alguma coisa para essa pessoa? É aí que você se engana. Porque onde há uma falsa paz, a verdade não está ali. Mas quando a verdade vem, a verdadeira paz se estabelece. E o que Deus fala mais para a gente ainda a respeito disso, em Mateus 5:13. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Deus está dizendo assim: olha,
eu coloquei algo em você para você fazer a diferença na vida das pessoas. Se você não usar disso, isso não me serve. Isso vai ser lançado fora. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 1 Pedro 2,12. Seja exemplo o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberam a sua revelação. Provérbios 15. Onde não existe conselho, fracassam os bons planos. Mas com a cooperação de muitos conselhos, há grande êxito. Expressar a própria opinião é motivo de alegria, e como faz bem o conselho certo na hora necessária. Isso é o que Deus nos diz em relação aos amigos, às famílias, aos conhecidos. Eu creio que todas nós já passamos por esse tipo de situação, de às vezes ter pessoas à nossa volta que a gente nem tem noção de como uma palavra nossa poderia trazer luz para a vida daquela pessoa. Há uns dias atrás, eu fui levar a Helena, minha filha mais nova, no dentista, e eu nem tenho tanta intimidade assim com a dentista, e nós estávamos ali, e ela tratando o dentinho da Helena, e aí, do nada, ela soltou assim: Bel, eu estou me separando, então está mais corrido eu trocar os horários. E as crianças estavam ali comigo, a Clara já é mais velha, prestando atenção na história. Quem sou eu para dizer algo para você em relação ao que você passa à sua casa? Eu sinto muito por essa situação e sinto muito pelos seus filhos. E eu tive que ir embora. E aí o Senhor falou comigo: se você não disser para ela a verdade, ela vai ouvir aquilo que todo mundo que está lá fora diz. O que todo mundo dizia para mim quando meu casamento estava acabado: que eu era nova, que eu era bonita, que eu tinha uma carreira, que eu tinha o carro, que eu ganhava bem, que eu era independente e que eu podia tocar a minha vida, que homem não ia me faltar. E eu falei: Senhor, eu não tenho liberdade com ela, mas eu preciso dar um conselho para ela. E eu escrevi uma mensagem para ela. E eu disse: Ju, eu falei, eu sei que você pode passar muitas coisas, mas não desista do seu casamento. Não desista do seu marido, não desista dos seus filhos, por pior que seja a situação. Porque sempre vai ter alguém para nos dar um conselho errado. E se a gente parar para pensar, e a pessoa já sabe o que é bom para ela, não sabe não. Às vezes ela acha que ela sabe. Às vezes aquele parente nosso que está sentado lá na mesa falando aquela besteira, ele acha que aquilo é bom para ele. Mas se você não tiver a dignidade de honrar o nome de Deus naquilo que Ele fez na sua vida, e poder compartilhar com aquela pessoa daquilo, você não está guardando ela. Eu guardo os meus pais que não são crentes, quando eu digo a verdade para eles, ainda que essa verdade me custe. Eu guardo vocês como filhas espirituais que Deus me deu, quando eu digo a verdade, quando eu aponto algo que Deus me mostrou que está errado, ainda que isso me custe um olho virado para cima e uma semana de bico comigo. Mas é entender que isso é para guardar. É assim que eu guardo as pessoas. Eu guardo a minha vizinha que eu encontro no elevador e eu vejo ela com uma carinha triste. E eu pergunto para ela o que ela tem, eu oro pela vida dela. E eu posso dizer para ela: um Deus abençoe. É que isso parece tão pequeno para a gente que a gente não faz ideia de como o mundo clama por Deus, ainda que sem entender Ele de verdade. Mas como nós podemos fazer a diferença nesse sentido, com as pessoas que Deus nos dá o privilégio de tocar, e de não passar por elas de uma forma desapercebida, igual um trator, sem olhar para os lados e sem entender em Deus. Eu tenho compartilhado isso com vocês, que nem o ir na padaria, mas para mim é sem propósito. Tudo há um propósito. Se eu estiver ligado em Deus, sempre vai ter alguém que Deus vai colocar no meu caminho, que eu vou poder tocar, que eu vou poder olhar no olho e que eu vou poder mostrar a verdade daquilo que Ele fez na minha vida. Amém? Os nossos filhos, o que Deus nos fala em relação aos nossos filhos. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E mesmo quando for idosa, não se desviar dele. Ensina a criança no caminho. No caminho em que eu ando, eu levo as minhas 2 filhas comigo. Provérbios 13, 24. Quem se nega à disciplina e repreender seu filho não o ama.
Quem o ama, de fato, não hesita em corrigi-lo. Sabe aquela história que o mundo tem pregado aí fora, de que não pode bater, que bater é errado, que bater não é amar. É isso que Deus diz em relação à correção. Salmo 127:4. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos da sua juventude. Quando Deus me fala de filhos, é algo que eu vivo essa realidade. Eu tenho 2 filhas, uma de 12 e uma de 4. E a de 4 teve o privilégio de que, já quando eu engravidei dela e ela cresceu nesse ambiente, de eu realmente entender quem era Deus, e eu colho os frutos disso. Esses dias ela quase se afogou lá na piscina do prédio, e aí ela falou assim para mim: mãe, mas se eu pulasse, se eu fosse lá no fundo, o que ia acontecer? Eu falei: filha, você ia morrer. Eu falei: não pode, tem que colocar a boia. Ela ficou parada, ela falou assim para mim: mãe, mas se eu morrer, eu vou voltar para ele. Você entende uma criança de 4 anos ter noção disso? É porque algo é gerado dentro dela. Esses dias a Clara, mais velha, subiu brava lá de baixo, falou: mãe, sabe o que a Helena está fazendo na piscina com as crianças? Ela está nadando e ela fica colocando a mão na cabeça de todo mundo e orando em línguas, mãe. Fala para ela parar com isso. Mas você entende que é o que ela vê aqui? É aonde ela gosta, da hora que a luz apaga e o fogo desce. E é nesse ambiente que ela quer ficar. Uma vez nós fomos numa igreja que o Jean foi pregar, uma igreja bem tradicional. E aí ela foi para o cultinho, meio contra a vontade com as crianças, mas foi. E lá eles estavam ensinando uma música, mas era uma música bem de criancinha mesmo, bem infantil, do barquinho. E as crianças todas apresentando e ela lá, assim, e não cantava. Aí no final eu falei para ela: filha, por que você não cantou? Era para Jesus. Ela falou: mãe, não quero esse negócio do barco. Eu falei: por quê? Ela falou: sabe do que eu gosto? Dos 24 anciões, que é uma música que a gente canta aqui. Porque isso está sendo gerado dentro dela. Com 4 anos, ela sabe o que é jejuar. Ela sabe quem é a Deus. Ela sabe o que é orar. Ela sabe o que é a igreja. Ela tem o privilégio de conhecer coisas. De que aqui tem 12, só teve o privilégio de ter tudo isso na vida dela a partir dos 6 anos. Porque de 6 anos para trás eu não tinha essa sabedoria, esse entendimento. E eu saía da minha casa às 7 da manhã e voltava às 7 da noite. E desde os 4 meses ela ficava na escola. E quando ela não estava na escola, eu estava viajando, trabalhando em algum projeto. E ela estava na casa dos meus pais. E aí quando eu chegava no final de semana, eu estava muito cansada. E aí ela continuava na casa dos meus pais. E eu mal cuidava dela. E hoje eu corro atrás disso. Eu corro atrás eu me sinto em débito com ela, em colocar para dentro dela tudo aquilo que eu roubei. E eu já pedi perdão para ela em relação a isso. Mas eu ainda me sinto em débito de que sempre eu vou ter algo a colocar para dentro dela, daquilo que foi roubado antes. E às vezes a gente acha, se você conversasse comigo há 6 anos atrás, eu teria todas as justificativas do mundo e eu te convenceria do porquê que eu trabalhava fora. Porque eu ganhava 8 mil, porque eu pagava uma boa escola para ela, porque eu podia comprar os brinquedos que ela queria, porque o meu marido não ganhava tão bem, e por um monte de coisas. E quando Deus mudou tudo isso, e eu entendi o meu lugar, e não foi fácil, mas isso fica para uma outra ministração. Teve uma vez, depois de 1 ano que eu não trabalhava mais, a gente ficou muito tempo passando apertado. E imagina para alguém que ganhava 8 mil não ter mais esse dinheiro. E aí antes, para eu suprir a necessidade dela, toda semana eu levava ela para o shopping. Toda semana a gente ia passear. E quando eu deixei de trabalhar, isso não acontecia mais. E aí teve um dia que o Jean foi viajar. E ele deixou um dinheiro e falou: pode passear com as meninas. E eu fui passear com elas e nós fomos no shopping, sentamos ali na praça de alimentação. E aí a gente estava ali comendo, ela tinha 8 anos, que a Helena tinha nascido. E ela falou assim para mim: mãe, você lembra quando você me trazia no shopping toda semana? E eu falei: lembro. Ela falou: era tão gostoso, né? A gente comprava tanta coisa. E eu me calei. Aí ela deu um tempo, ela falou assim: mas você sabe que eu gosto mais agora? Porque eu te conheço, mãe. Porque você cuida de mim. Você é tão diferente do que eu achava que você era. E naquele dia eu falei: Senhor, eu nunca mais vou questionar por que o Senhor me tirou daquele emprego. E eu posso dizer uma coisa para vocês. Às vezes eu ainda sinto falta de ter dinheiro para fazer algumas coisas. Da vida que eu tinha, eu não sinto falta, mas eu sinto falta de algumas coisas.
mas eu nunca voltaria atrás. E quando a gente fala de guardar as pessoas, eu não consigo descrever para vocês o tanto de mulheres que Deus já trouxe até mim. E Deus me fala assim, ó, vai lá e conta dos 8.000. E eu falo, ai, Senhor, que situação constrangedora. E depois que eu chego e eu conto, são mulheres bem-sucedidas, que trabalham, que largam os seus filhos com os pais, na escola, em qualquer lugar, mas não têm o privilégio de cuidar deles. Esse é o nosso privilégio, é nossa responsabilidade, é nossa obrigação. É cansativo? É, gente. Não é fácil. A Raquel acabou de ter bebê e eu estou vivendo isso de novo com ela, porque cada vez que ela me liga e pergunta alguma coisa, e às vezes tem coisa que eu até esqueci, eu falo, Raquel, é assim mesmo, mas vai passar. Porque Deus é tão misericordioso que faz a gente não lembrar mais que anestesia dói, que é tão difícil assim, e daqui a pouco você está querendo ter outro filho de novo. Mas é um privilégio nosso guardar os nossos filhos, orarmos por eles, conduzirmos eles no caminho, afastarmos eles das pessoas realmente que não cabe que eles tenham amizade. Eu sou muito chata com a mais velha, eu pego muito no pé dela. Ela tem um celular, mas eu fiscalizo o celular. Ela não tem Facebook, porque ela não tem idade para isso. Para ela ter um monte de informação aberta, é desnecessário ela ter esse conhecimento. Porque a partir do momento que ela vai ter conhecimento, ela vai ter responsabilidade. E eu cuido mesmo dela, porque eu entendo que Deus me deu ela para eu guardá-la e conduzi-la, porque ela é dele. E eu vou entregar e eu vou devolvê-la para ele. E ainda que cada uma seja diferente, quem conhece as duas sabe o quanto elas são diferentes uma da outra, mas ainda assim Deus faz com que eu saiba conduzir as duas. E quanto à correção, eu me lembro que uma vez Deus me disse, eu mencionei isso no Shadarê, que um dia eu teria tanta sabedoria que eu mal usaria a vara nas 3 vidas que Ele me daria. E, gente, essa sabedoria ainda não veio, a havaiana roda solto naquela casa, porque fez coisa errada, vai ser corrigida. E eu não, é engraçado que até a Helena, que é pequena, ela sabe que eu estou corrigindo ela e ela não fica com raiva de mim. Agora a Tati quer só ela dizer, mas mais devagar, tá bom? Ou então ela escolhe a cinta que ela quer, porque ela já viu a que dói mais. Mas ela entende que se ela fizer algo errado, ela vai pagar o preço por aquilo. Isso é um privilégio, gente. E em último lugar que eu queria deixar para vocês, agora eu creio que Deus vai tampar os ouvidos do Daniel e não vale fazer assim, tá bom? Como nós vamos guardar os nossos maridos? O que Deus fala em relação a isso, aos maridos? A mulher virtuosa é coroa de honra para seu marido, mas a de atitude vergonhosa é como podridão nos ossos dele. Sabe quando você senta numa roda e você fala mal do seu marido para todo mundo? Você está desonrando ele. Sabe quando você faz piadas, quando você olha homens na rua e você os deseja, você está desonrando o seu marido. Eu não estou dizendo que você possa não ter problemas, e talvez Deus sempre nos dá, talvez não, com certeza Deus nos dá uma pessoa para que a gente possa se abrir, se aconselhar, e Deus vai nos dar uma direção. E aí é uma coisa, você ter alguém que você confia em Deus para você desabafar e falar, olha, eu não aguento mais aquele traste. Mas você verbalizar isso e dizer isso para o mundo todo, não. Por pior que seja, por mais difícil que seja. E talvez ainda assim você me diga, pastora, mas a senhora não conhece o meu marido. Olha o que diz em Colossenses 3, 18 e 19. Mulheres, cada uma de nós seja submissa ao próprio marido, pois assim deveis proceder por causa da nossa fé no Senhor. Não porque Ele é bom, não porque Ele é perfeito, não porque Ele é justo, não porque Ele é correto, mas porque em Deus eu vou fazer aquilo que Deus está mandando eu dizer, e eu vou deixar Deus acertar com o meu marido o que Ele tem que aceitar. Olha, eu sou casada há 16 anos, e até hoje, eu não concordo com todas as atitudes do meu marido. Eu não concordo com tudo aquilo que ele me manda fazer ou com que ele faça. E não significa que eu não possa tentar uma negociação. Mas ainda assim, a duras penas, eu digo para vocês que é a vontade dele que prevalece na minha casa. Porque eu entendi isso em Deus. Eu entendi que quando eu honro meu marido e eu coloco ele no lugar que ele tem que estar, é como se Deus viesse de alguma forma e fizesse o meu marido me honrar e me honrasse com isso, sabe? É que para nós é muito mais fácil. Quem não quer ser bem cuidada, ser bem tratada, ter a porta do carro aberta, receber flores?
E aí sim ter uma atitude generosa. Mas o que Deus espera de mim e de você é que ainda isso tudo não aconteça, que a gente pela fé se mantenha da forma que Deus espera, que Ele nos indica que a gente permaneça. Colossenses foi já. 1 Pedro 3, 1, 2. Da mesma maneira, esposas, cada uma de nós seja submissa ao nosso próprio marido, com o propósito de que, se algum deles ainda são contra a palavra, seja convertido sem admoestações. Sabe o que é sem admoestações? Sem a gente ficar falando. Pelo procedimento da sua esposa, testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa. O que Deus está dizendo, olha, se o seu marido não é crente, ainda que ele seja, mas não reflete a Cristo na sua casa, não é você falando, não é você criticando, não é você apontando que as coisas vão ser mudadas. É você se calando e dando seu testemunho de vida. E olha, eu posso dizer para você, eu sou prova viva disso, de que como uma boca fechada vale muito mais do que uma discussão. Efésios 5, 24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo, as esposas estejam sujeitas em tudo a seus próprios maridos. É só a Aline que não é casada aqui? Elas são casadas? São. Aline, então eu vou falar para você, para não constranger as outras, tá bom? Que você não é casada, mas logo você vai se casar. Quando você se casar, e você se negar a deitar com seu marido, você vai abrir uma brecha desse tamanho para que o diabo entre e ele tenha outra. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando nós não cumprimos com o nosso papel de esposa, e eu sei que 1000 coisas podem estar vindo na sua cabeça. Ah, mas ele não me liga o dia inteiro, ele me trata mal o dia inteiro e à noite vem me procurar. Se ele não for te procurar, ele vai procurar quem? Você prefere que ele vá procurar outra pessoa? Então, se eu não me colocar no lugar de atender a necessidade do meu marido, e isso talvez seja uma das maiores formas de eu guardá-lo, eu vou abrir uma brecha tão grande, mas tão grande, para que a pornografia entre na minha casa, para que a traição entre na minha casa, para que o divórcio entre na minha casa. E você pode ter 1000 motivos, e o diabo nos dá 1000 motivos, para que a gente esteja cansado, esteja com dor de cabeça, tenha cuidado dos filhos, tenha feito faxina, tenha trabalhado. Mas tudo isso é em vão, se você não tiver um tempo realmente para cuidar do seu marido, entende? Houve uma época em que eu achava, em que ser esposa era eu limpar a casa, eu fazer comida, eu cuidar das coisas. E como Deus começou a ministrar isso no meu coração, de que isso faz parte sim do pacote, isso é muito importante. Mas que se eu não tiver um tempo para estar ali com o meu marido e honrá-lo nesse sentido, era melhor que a casa ficasse suja, mas que isso fosse feito. Eu sei que isso pode parecer muito pesado, e eu sei que isso leva um leque de muitas coisas. E pode ser realmente, talvez, que seu marido, né, tenha um problema em outras áreas. Mas entenda, naquilo que cabe a você como esposa, se você o guardá-lo, deixa o resto que Deus vai fazer. Amém? Eclesiastes 4:12. Um homem sozinho pode ser mais facilmente derrotado, mas 2 pessoas conseguem resistir. Um cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Olha, eu tenho certeza de uma coisa. Toda vez que o meu marido está cansado, enfim, chega em casa cansado, nervoso, com a cabeça cheia, eu consigo conduzir a situação para que as minhas filhas nem percebam isso. Mas ainda que ele entre bem na nossa casa, e se eu estiver cansada, exausta, irritada, todo mundo dentro de casa assim vai ficar também. Deus nos deu o privilégio de sustentarmos o nosso casamento. Entenda isso, que sabe quando você olha por uma construção grande, você vê uma coluna enorme assim, olha, que sustenta essa construção, esse teto alto, é tão bonito da gente ver, e a gente fala, nossa, que coluna linda, uau. Mas às vezes a gente entra em lugares em que tem um teto maior ainda, aqueles lugares abertos, normalmente museu, em que não há nenhuma coluna visível ali na porta. E você pensa, como é que esse lugar para em pé?
assim é a minha casa e a sua. Porque eu e você nos mantemos como uma coluna invisível, que às vezes parece que não somos cuidadas, que ninguém me olha, que eu faço tudo para todo mundo, mas que estamos ali mantendo e sustentando a nossa casa. E o que Deus pede para que a gente guarde os nossos, é guardar o nosso marido em oração, guardar os nossos filhos em oração, guardar as pessoas que estão à nossa volta em oração e com todos esses cuidados. É incrível como, quando Deus me disse, né, sobre guardando os nossos, eu fui para a Bíblia, eu falei, Senhor, tá bom, mas me mostra cada coisa em cada lugar, onde o Senhor fala isso, desse cuidado. Como que eu posso guardar meu marido? Como que eu posso guardar os filhos? Como que eu posso guardar as pessoas que estão à minha volta? E Deus é tão claro e nos diz como que a gente pode guardar. Amém? Que você, independente da situação que você viva, você possa optar, possa fazer a escolha, a decisão de guardar a sua casa. Isso não pode ser feito porque o seu marido merece, porque seu filho é obediente, porque as pessoas que estão à sua volta precisam. Se você esperar tudo que está à sua volta, está num tempo bom e agradável para você tomar uma ação, talvez você não se mova. Porque Deus sempre espera que a gente dê o primeiro passo para que Ele venha e tome uma ação. Que você possa se colocar em pé pela sua casa. Que você possa guardar o seu esposo. Que você possa guardar os seus filhos. Que você possa guardar as pessoas que passam pela sua vida. A moça da padaria, o cobrador de ônibus, a pessoa que trabalha com você. Para que você tenha o privilégio de poder falar de Deus para elas. Para que elas possam, às vezes, sem ouvir você abrir a boca, mas que entendam que na sua vida haja algo de diferente. Mas que você não se apegue nisso e seja omissa de não falar. Porque às vezes Deus pede para que a gente fale. E quando a gente não fala, você está negando o privilégio daquela pessoa ter o que você tem. Que é Deus para mudar a sua vida, para mudar a vida dela. Hoje eu não creio que haja nada que seja impossível para Deus. Independente do que um médico me diga, independente do que qualquer situação que exista, a última palavra vem dele. E é ela que determina a minha casa e a casa de vocês, amém? Se coloca de pé. Ai, Espírito Santo. Olha, a gente vai orar, vai ter um tempo aqui com ele. O altar está aberto. Se você quiser vir até aqui, se você quiser ficar abaixadinha no seu lugar, fica à vontade, você está em casa. Mas que você possa ter um tempo aí com Deus, de se acertar com Ele e de dizer, Senhor, eu quero guardar a minha casa. Ou talvez a sua oração seja, Senhor, eu não quero, eu estou cansada desse casamento, eu estou cansada dessas crianças, eu estou cansada de tudo isso, me ajuda. Seja honesta com Deus, porque Ele conhece o seu coração e o que está no seu pensamento. E Ele vai te ajudar. Deixa eu te dizer uma coisa, houve uma época na minha vida em que eu não amava mais o meu marido. E um dia eu fui sincera com Deus, eu falei assim, Senhor, eu não o amo mais, eu não quero mais esse casamento. Eu falei, Senhor, o Senhor vai ter que me ajudar para que eu o ame, porque hoje na minha força, na minha vontade, isso não acontece mais. E eu não consigo descrever para vocês o quanto eu o amo hoje. O quanto eu o desejo, o quanto eu quero que ele cresça e que ele permaneça em Deus. E isso eu, na minha força, na minha pequenez, nunca ia conseguir fazer. Isso é algo de Deus que veio pela disposição do meu coração. Eu decido, Senhor, eu vou amar e eu vou lutar por esse casamento. Mas hoje isso não acontece em mim. Creia que Deus pode fazer, só que a mão dele só pode ir até onde a sua vontade, o seu pé também vai. Porque se você não estiver disposta a pagar um preço pelo seu marido, pelos seus filhos, pelas pessoas que estão à sua volta, não há nada que Deus pode fazer. A única pessoa que pode roubar de você aquilo que Deus tem é você mesma. Todos os dias de manhã eu tenho que me lembrar qual é o meu propósito. Eu falar, Senhor, mata a minha carne. E deixa eu me lembrar daquilo que o Senhor tem para mim, que o Senhor tem para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Que a cada dia mais eu e você possamos morrer, para que a vontade dEle prevaleça sobre as nossas vidas. Amém? Amém?